Capítulo 26. É a mãe. A crença das crianças na magia não foi passageira. Depois dos rituais da manhã, Colin às vezes lhes dava aulas sobre o assunto. Gosto de fazer isso, explicou ele, porque quando eu crescer e fizer minhas grandes descobertas científicas, serei obrigado a dar palestras, e assim, já vou praticando. Só consigo dar palestras curtas agora porque ainda sou muito jovem, e além disso Ben Veterstar se sentiria na igreja e acabaria dormindo. A melhor coisa das palestras, disse Ben, é que só você fala o que quer e ninguém pode discordar. Assim até eu ia gostar de dar umas palestras. Mas quando Colin se instalava sobre sua árvore, o velho Ben fixava seus olhos atentos nele. Ele o examinava com um afeto crítico. Não era tanto as palestras que o interessavam, mas as pernas do menino, que pareciam mais retas e fortes a cada dia. A cabeça de Colin se equilibrava muito bem, o queixo antes pontudo e as bochechas encovadas agora estavam cheios e arredondados, e seu olhar começava a ter a mesma luz que se lembrava ter visto em um outro par de olhos. Às vezes, quando Colin sentia o olhar sério de Ben, o que significava que ele estava muito compenetrado, se perguntava sobre o que o velho estaria pensando. Uma vez, quando parecia muito extasiado, ele disparou. No que está pensando, Ben Veterstar? Tava pensando, respondeu Ben, que você ganhou uns 2 quilos só esta semana, aposto. Tava olhando suas panturrilhas e os ombros. Eu queria é pesar você. É o feitiço e os pãezinhos, o leite e as guloseimas da senhora Sowerby, afirmou Colin. Está claro que a experiência científica foi um sucesso. Naquela manhã, Deacon chegou muito tarde para ouvir a palestra. Estava corado de tanto correr e seu rosto engraçado parecia mais cintilante que o normal. Começaram a trabalhar, pois sempre havia muito o que fazer depois de uma chuvarada quente e abundante. A umidade era boa para as flores, mas também era boa para as ervas daninhas, que lançavam suas pequeninas folhas e pontas e precisavam ser arrancadas antes que enraizassem. Agora, Colin era tão bom em arrancar o mato quanto qualquer um e podia dar sua aula enquanto o fazia. A magia funciona melhor quando trabalhamos, disse ele naquela manhã. Você pode sentir em seus ossos e músculos. Vou ler livros sobre ossos e músculos, mas vou escrever um livro sobre magia. Estou criando-o neste momento. Não paro de descobrir coisas. Pouco depois de dizer isso, largou a espátula e se pôs de pé. Ficou em silêncio por vários minutos e todos perceberam que ele pensava em mais palestras, como já era costume. Mary e Deacon acharam que seu movimento brusco fora resultado de um pensamento forte e repentino. Ele se esticou todo e lançou os braços para cima. Seu rosto brilhava e seus olhos estranhos se arregalaram de alegria. De repente, ele tivera uma iluminação. Mary! Deacon! Ele gritou. Olhem só para mim! Eles pararam de carpir e olharam. Vocês se lembram da primeira manhã em que me trouxeram aqui? Perguntou. Deacon olhava para ele com muita atenção. Sendo um encantador de animais, ele podia ver mais do que a maioria das pessoas, mas quase nunca falava dessas coisas. Ele via algo naquele menino. Sim, me lembro, respondeu. Mary também olhou com atenção, mas não disse nada. Neste minuto, disse Colin, de repente me lembrei, quando olhei para minha mão cavando com a espátula. Tive de me levantar para ver se era real. E é real. Estou bem, estou muito bem. Cê tá mesmo. Concordou o Deacon. Estou bem. Estou bem. Repetiu Colin, e seu rosto ficou todo vermelho. De certa forma, ele já desconfiava, esperava, sentia e pensava sobre aquilo, mas naquele minuto algo mais se incorporou, uma espécie de crença e compreensão arrebatadoras, tão fortes que ele não conseguiu se conter. Eu viverei para todos sempre e sempre! Gritou, empolgado. Vou descobrir milhares e milhares de coisas. Vou aprender sobre pessoas e criaturas e tudo o que cresce, como Deacon. E nunca vou parar de fazer magia. Estou bem. Estou bem. Eu sinto como se quisesse gritar algo, um agradecimento, alegria.
Ben Weatherstaff, que trabalhava perto de uma roseira, olhou para ele. Você pode cantar a Doxologia 12, ele sugeriu em seu grunhido mais seco. Ele não tinha opinião formada sobre a doxologia e sua sugestão não continha nenhuma reverência em particular. Colin tinha uma mente exploradora, mas não sabia nada sobre doxologia. O que é isso? Ele perguntou. Garanto que o Deacon pode cantar para você, respondeu Ben Weatherstaff. Deacon respondeu com seu sábio sorriso de encantador de animais. Eles cantam na igreja, explicou Deacon. A mãe acha que é isso que a escotovia canta quando acorda de manhã. Se ela diz isso, deve ser uma bela música, observou Colin. Nunca fui a uma igreja. Sempre estive muito doente. Cante, Deacon. Quero ouvir. Deacon era bastante humilde e atento. Sabia o que Colin sentia melhor do que o próprio. Era uma espécie de instinto natural que nem percebia possuir. Então tirou seu boné e olhou em volta, ainda sorrindo. Cê tem que tirar o boné, disse ele a Colin, e você também, bem. E cê tem de ficar de pé, sabe? Colin tirou o boné e o sol aqueceu seu cabelo grosso enquanto observava Deacon atentamente. Ben Weatherstaff se levantou, tirando o chapéu com uma expressão confusa e desconfiada em seu rosto idoso, como se não soubesse exatamente por que estava fazendo aquela coisa fora do comum. Deacon se colocou entre as árvores e roseiras e começou a cantar de uma maneira bastante calma e direta, e com uma voz forte e bela de menino. Louvado seja Deus, de quem todas as bênçãos emanam. Que seja louvado por todas as criaturas aqui embaixo. Que seja louvado o nosso anfitrião celestial. Que sejam louvados o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Quando terminou, Ben Weatherstaff se manteve completamente estático, com a mandíbula obstinadamente cerrada, e o olhar perturbado fixo em Colin. O rosto de Colin estava contemplativo. É uma música muito boa, disse ele. Gostei. Talvez signifique exatamente a mesma coisa quando grito que sou grato à magia. Ele parou e pensou, intrigado. Talvez sejam a mesma coisa. Como podemos saber os nomes exatos de tudo? Cante de novo, Deacon. Vamos tentar, Mary. Eu quero cantar também. É a minha música. Como começa? Louvado seja Deus, de quem todas as bênçãos emanam. E cantaram novamente. Mary e Colin ergueram suas vozes o mais alto que podiam e a de Deacon era muito afinada e bela. No segundo verso, Ben Weatherstaff limpou a garganta profundamente, no terceiro se juntou ao coro com tanto vigor que parecia quase um selvagem. E quando chegaram no amém final, Mary observou que acontecia a mesma coisa de quando ele descobriu que Colin não era aleijado, em seu queixo tremia, seus olhos piscavam e suas velhas bochechas enrugadas estavam molhadas. Eu não via sentido na doxologia antes, disse ele com a voz rouca, mas acho que mudei de ideia. Acho que se engordou uns 3 quilos esta semana, patrão Colin. Uns 3 quilos. Colin desviou o olhar para algo que atraiu sua atenção e uma expressão de surpresa tomou seu rosto. Quem está entrando? Exclamou em seguida. Quem é? A porta do muro coberta de era foi empurrada suavemente e uma mulher entrou. Havia entrado ainda no último verso da música e se manteve parada, ouvindo e apreciando a cena. Com a era atrás dela, a luz do sol filtrada por entre as árvores salpicava seu longo manto azul céu, e seu rosto belo e vivaz sorria por entre a vegetação. Ela parecia uma ilustração lindamente colorida de um dos livros de Colin. Tinha olhos lindos e afetuosos que pareciam absorver tudo, todos, até mesmo Ben Weatherstaff e as criaturas, e todas as flores que desabrochavam. Mesmo com sua aparição tão inesperada, ninguém ali sentiu que era uma intrusa entre eles. Os olhos de Deacon brilharam como lâmpadas. É a mãe. É ela mesmo. Gritou e saiu correndo pela grama. Colin começou a se mover em sua direção também, e Mary o acompanhou. Ambos sentiram seus corações acelerar. É a mãe. Deacon disse novamente quando se encontraram no meio do caminho. Ela queria conhecer vocês e contei para ela onde ficava a porta. Colin acenou,
ruborizado de timidez, mas com os olhos fixos no rosto da mulher. Desde quando eu era doente já queria conhecer você, disse ele. Você, Deacon e o Jardim Secreto. Eu nunca quis conhecer mais ninguém antes. A visão de seu rosto provocou uma mudança repentina no dela. Ela corou, os cantos de sua boca tremeram e uma névoa pareceu cobrir seus olhos. Eita, rapaz! Meu amado! Ela não se conteve, trêmula. Eita, meu amado rapaz! Como se não conseguisse se conter. Ela não disse patrão Colin, mas sim, amado rapaz. As mesmas palavras caberiam a Deacon se ela visse algo em seu rosto que a tocasse. Colin gostou. Está surpresa por me ver tão bem? Ele perguntou. Ela colocou a mão em seu ombro e sorriu para dissipar a névoa de seus olhos. Isso eu tô sim! Exclamou ela, mas você tá tão parecido com a sua mãe que meu coração até deu um pulo. Você acha, disse Colin, um pouco sem jeito, que agora meu pai vai gostar de mim? Vai, sim, meu amado rapaz, ela respondeu com um tapinha em seu ombro. Ele vai voltar para casa, vai sim. Susan Sowerby, disse Ben Weatherstaff, aproximando-se dela. Dá só uma olhada nas pernas desse rapaz. Elas pareciam uns pés de banqueta até 2 meses atrás, e o povo falava que elas eram arqueadas e que o joelho só ficava dobrado. Olha para ele agora. Susan Sowerby deu uma risada satisfeita. Vão ser umas pernas fortes de um moço bom daqui a pouco, admirou-se ela. Deixe ele continuar brincando e trabalhando no jardim, comendo e bebendo bastante leite doce, não vai ter melhor par de perna em Yorkshire, graças a Deus. Ela pousou ambas as mãos nos ombros da sorta, Mary fitou seu rostinho de um modo maternal. E você também. Continuou a mulher. Você já tá quase tão viçosa como a nossa Elizabeth Ellen. Garanto que também é parecida com a sua mãe. A nossa Marta me contou que a senhora Medlock soube que ela era uma mulher muito bonita. Você vai ser igual a uma rosa vermelha quando crescer, minha mocinha, Deus te abençoe. Ela não mencionou que quando Marta chegou em casa naquele seu dia de folga e a descrevera como uma criança pálida e frágil, disse também que talvez a senhora Medlock tivesse entendido errado. Não tem lógica uma mulher bonita ser mãe de uma menina tão desgraçada, acrescentou ela rispidamente. Mary não teve tempo de prestar muita atenção à mudança em seu rosto. Ela só sabia que parecia diferente e que agora seus cabelos estavam mais vistosos e cresciam mais rápido. Mas, lembrando-se de seu prazer em admirar Mensal no passado, ela ficou feliz em saber que um dia ela talvez se parecesse com ela. Apresentaram a Susan Sowerby cada arbusto e árvore que haviam trazido de volta à vida e a puseram a par de toda a história. Colin caminhava de um lado dela e Mary do outro. Não conseguiam deixar de olhar para o seu amigável rosto corado, secretamente curiosos sobre a sensação deliciosa que ela lhes causava, uma espécie de sentimento morno e perene. Parecia que ela os entendia como Deacon entendia suas criaturas. Ela curvou-se sobre as flores e falou com elas como se fossem crianças. Fuligem a seguiu e uma ou duas vezes crocitou para ela sobre seu ombro, como se fosse o de Deacon. Quando lhe contaram sobre o pisco e o primeiro voo dos filhotes, ela deu uma risadinha maternal e doce. Acho que aprender a voar é igual a aprender a andar, mas acho que ficaria preocupada se os meus filhos tivessem asa em vez de perna, brincou ela. E porque ela era aquela mulher tão maravilhosa, moradora da charneca, eles finalmente lhe contaram sobre a magia. Você acredita em magia? Perguntou Colin, depois de explicar sobre os faquires indianos. Aposto que sim. Acredito, rapaz, respondeu ela. Nunca era esse nome que eu usava, mas o que é um nome, não é mesmo? Aposto que chamam ela de um nome diferente na França e de outro na Alemanha. É o que plantar as sementes e o brilho do sol fizeram com você, que agora virou um rapaz saudável. Essa é a coisa boa. É diferente de nós, pobres diabo, que acredita que faz diferença sermos chamados pelos nosso nome. A grande coisa boa nunca descansa, graças a Deus. Ela não para de fazer mundos novos, milhões deles, mundos como o nosso.
Nunca deixe de acreditar na grande coisa boa e de lembrar que o mundo está cheio dela, ou pode chamar do que quiser. Você estava cantando para ela quando eu entrei no jardim. Eu me senti tão feliz, disse Colin, abrindo seus lindos e estranhos olhos para ela. De repente, senti como eu fosse diferente, e como se meus braços e pernas estivessem mais fortes, sabe? E eu podia cavar e ficar de pé, então pulei e quis gritar alto para que todos me ouvissem. A magia ouviu você cantando a doxologia. Mas ela ia ouvir qualquer outra coisa que você cantasse. O que importava era a sua alegria. Eita! Rapaz, meu rapaz, o Criador da felicidade pode ter muitos nomes diferentes. E novamente deu um tapinha suave em seus ombros. Ela havia trazido uma cesta com o costumeiro banquete naquela manhã. Quando a hora da fome chegou e Deacon atirou de seu esconderijo, a senhora Sowerby sentou-se com eles sob a árvore e os observou devorar sua comida, rindo orgulhosa de seus apetites. Ela era muito divertida e os fazia rir, contando todo tipo de coisas extravagantes. Contou a eles histórias em um Yorkshire carregado e eles aprenderam novas palavras. Ela riu como se não pudesse evitar quando lhe contaram sobre a crescente dificuldade em fingir que Colin ainda era um inválido irritadiço. Agora entende por que não conseguimos parar de rir quando estamos juntos? Explicou Colin. E não é maldade. Nós tentamos segurar as risadas, mas elas escapam ainda mais altas. Há uma coisa que sempre me vem à mente, disse Mary, e não consigo evitar de pensar nisso de repente. Fico pensando sobre quando o rosto de Colin ficar parecido com uma lua cheia. Ainda não se parece, mas ele engorda um pouquinho a cada dia. E vai chegar o dia em que ele se parecerá com uma lua cheia, ou o que faremos? Deus me livre, imagina o trabalho que vocês estão tendo para esconder isso dos outros, disse Susan Sowerby. Mas vocês não vão ter que esperar muito mais tempo. O patrão Craven vai voltar para casa. Você acha que ele vai voltar? Perguntou Colin. Por quê? Susan Sowerby riu baixinho. Acho que você ficaria de coração partido se ele ficasse sabendo dessa história toda por outra pessoa que não você, disse ela. Você passou noites em claro planejando. Não suportaria se outra pessoa contasse a ele, concordou Colin. Todos os dias eu penso em maneiras diferentes de contar. Agora, por exemplo, eu adoraria entrar correndo no quarto dele. Seria um bom começo, disse Susan Sowerby. Eu adoraria ver o rosto dele, menino. Se gostaria. Ele vai voltar logo, vai sim. Um dos principais assuntos foi a visita que fariam ao chalé dela. Eles planejaram tudo. Deveriam atravessar a charneca e almoçar ao ar livre entre as urzes. Conheceriam todas as 12 crianças e o jardim de Deacon e não voltariam antes de estarem muito cansados. Susan Sowerby finalmente se levantou para voltar à mansão onde a senhora Medlock a esperava. Era a hora de Colin ir embora também. Mas antes de se sentar em sua cadeira, ele ficou bem perto de Susan e fixou os olhos nela com uma idolatria perplexa, até que, repente, ele agarrou a borda de seu manto azul e o segurou com firmeza. Você é exatamente o que eu queria, disse ele. Queria que você fosse minha mãe, assim como de Deacon. De repente, Susan Sowerby se abaixou e o puxou contra o peito, sob o manto, como se ele fosse mesmo irmão de Deacon. A névoa rápida varreu seus olhos. Eita! Meu rapaz amado! E enterneceu-se. Eu acredito que a sua mãe mora neste jardim. Ela não conseguiria ficar longe. Seu pai vai voltar para você, vai sim,